Chamo-me Ruth Jorge, sou locutora de rádio. Antes de chegar na igreja, eu tinha uma vida vazia e complexada. Quando a minha mãe ela engravidou do meu pai, a minha mãe falou para o meu pai que ela estava gestada e o meu pai negou a gravidez. Ou seja, ele rejeitou que eu fosse a filha dele. E depois que a minha mãe deu à luz, à medida que eu fui crescendo, havia situações que nós passávamos que eu me perguntava: Deus, se eu tivesse o meu pai aqui, será que vivíamos a mesma situação? Hoje eu entrei para a igreja, eu entrei desse jeito, complexada e vazia. À medida que eu fui participando das reuniões, eu ouvi o pastor falar acerca do batismo nas águas. E nasceu em mim um desejo de entregar a minha vida para Deus. Eu ouvi o pastor falar que quem entrega a vida para Deus se tornava um só com Ele. E eu não era um só com Deus, porque eu já estava na igreja há um tempo, mas ainda não tinha tomado a decisão de entregar a minha vida para Deus. Depois de eu ter me batizado, eu era uma pessoa desempregada. Eu não tinha emprego e eu estava na luta de procurar trabalho. E nessa luta de procurar trabalho, eu enviava os currículos a várias empresas. Fui enviando os currículos, mandando para tudo quanto é empresa que eu visse uma vaga. Eu visse que na empresa está a recrutar, eu mandava o meu currículo. Até que certo dia chegou a campanha da fé. Nessa campanha da fé, muito antes da campanha da fé, eu me lembro que eu mandei o meu currículo para uma empresa. E nessa mesma empresa, me chamaram, eu levei os documentos e me disseram: olha, na segunda-feira traga os documentos que faltam e vais começar a trabalhar. Eu saí daí, chegou o dia da segunda-feira, eu fui para a igreja de manhã. Assim que eu fui na igreja de manhã, saí de lá e fui diretamente para a empresa que me disseram que eu poderia começar a trabalhar. Quando eu chego lá, eu não encontro a pessoa que me atendeu na sexta-feira. E eu disse que não, eu sou a moça que estava aqui na sexta-feira. Me disseram que eu tinha que trazer os documentos que faltam e que eu poderia começar a trabalhar hoje. Para minha surpresa, a senhora que me atendeu me disse: não, a vaga já foi preenchida. Eu saí daí, eu fui para casa, mas eu fui muito revoltada. Eu falei: Deus, eu não aceito essa situação. Aí eu cheguei para a igreja no domingo e encontrei a campanha da fé. E eu falei: Deus, o trabalho que eu quero tem que ser assim. O horário do trabalho tem que ser assim. Os dias do trabalho tem que ser assim. Quando eu desci do altar, eu recebi uma ligação. Eu fui para lá, fiz a entrevista. Depois da entrevista, eles disseram que vão entrar em contato. Depois de alguns dias, eles ligaram para mim e disseram: nós precisamos que a senhora venha aqui na sexta-feira às 15 horas para mais uma entrevista. Para minha surpresa, quando eu chego lá, eles disseram: as senhoras que nós fizemos a entrevista, a senhora foi selecionada, esta é a chave da empresa e a partir de segunda-feira a senhora vai começar a trabalhar. Depois que eu comecei a trabalhar, havia em mim um desejo dentro da igreja de conhecer o Senhor Jesus. Eu ouvia os pastores a falarem acerca do Espírito Santo, que quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela não é vazia, ela não tem complexos. Mas, porém, eu ainda era essa pessoa vazia. Eu já estava na igreja, mas eu tinha esse vazio dentro de mim. E nasceu em mim esse desejo, eu falava: Deus, eu quero te conhecer. Quando eu cheguei para a igreja, eu fui para a reunião. O pastor pregava, mas em mim havia um desejo ardente de receber a presença de Deus. E eu falei: Deus, hoje eu não saio daqui sem te conhecer. Aí nós buscamos o Espírito Santo. E no momento da busca, eu fui contemplada com a presença de Deus. Eu recebi o Espírito Santo. Eu senti uma paz que eu nunca havia sentido. É uma paz que eu buscava, que eu procurava e eu falava: Deus, o que eu estou a sentir? Eu nunca tive essa paz dentro de mim. E essa paz que eu senti, Deus falou comigo assim: eu fui contemplada com o Espírito Santo. Problemas passamos, dificuldades enfrentamos, mas porém,
Existe em mim essa paz, essa alegria que vem do Espírito Santo, que me dá força para poder suportar todos os problemas e as dificuldades.